Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas, eu sou o mestre Dinho Robo News. Fique conosco até o final. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan e na continuação também iremos assistir as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho Robo News todos os dias. Hoje, dia 26 de julho do ano de 2026. Porque ele não progride, ele tem regressão e ele vai ser exterminado. E todo aquele que recebeu aporte financeiro destes elementos é considerado inimigo. Então nós já estamos combatendo os indivíduos identificados. E, por enquanto, foi numa advertência. Mas eles não se dão por aludidos e eles preferem o combate armado. Então nós vamos proceder hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2026, horário 8 horas da manhã, 42 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Arbitragem internacional, justiça paga, árbitro. Estamos já com todas as forças de 70 nações, cada dia aumenta mais, com o Comando Sur para o combate global destes indivíduos. Então a captura e abate de Xi Jinping já é estabelecido. Ele deve abdicar e tirar da tortura o povo chinês. A população da China, ela tem que ser liberta, porque o comitê chinês, o apogeu das máfias chinesas na Assembleia Geral do Povo, é um conglomerado de facínoras, assassinos, que praticam matança em todo o território da China, como também da Norte-Coreia e como também da Rússia. E todos eles foram identificados. Então não vai ficar pedra sobre pedra em que estes ditadores permaneçam ou tenham uma poltrona ou uma representatividade no maior reduto de crimes de funcionários públicos estabelecidos na ONU, Organização de Cleptocracia, Sociedade de Ladrões, Matanças, Extermínio da População, que é praticado na Malásia, que é praticado em Hong Kong, que é praticado na China, na Norte-Coreia, na Rússia e em vários países, 28 países do euro. Então estamos estabelecendo a guerra atômica nuclear já no seu desfecho. Então não temos mais
o que conversar, porque não há tratado, porque o terrorista, ele não se rende. Ele estabelece um tempo e ele projeta novos atentados. Então, com esses inimigos que já declararam o extermínio à raça humana, nós temos que exterminar. Não há forma, não há outra forma. Nós temos que proceder dessa maneira. É uma posição de sobrevivência, ao qual os terroristas estão identificados. E é um comportamento. Um comportamento onde eles vão sobreviver à custa da sua morte, humano ser que ocupa o planeta Terra. Eles têm que produzir matança à humanidade para eles poderem sobreviver e dominar e estabelecer o domínio. A própria tecnologia que eles criaram de IA na China se voltou contra eles. E como eles não podem proceder à destruição de todo o acervo de inteligência artificial, eles pegaram todos os componentes de dados e levaram para o fundo do oceano, onde lá estão acautelados e totalmente processados a que eles não sejam revistos ou que haja possibilidade deles serem ativados, porque isso vai ocasionar a destruição da China. Eles foram os criadores do seu próprio algoz, a inteligência artificial, a internet. Então tudo isto já está identificado. E nós temos que sobreviver a estes meliantes terroristas, que não há forma de você estabelecer a misericórdia. Porque a mísera concordância estabelece que esses elementos, eles são terroristas. Não tem mais o discernimento do crime. Eles têm o hipotálamo totalmente destruído. Eles não têm noção, não sentem dores, não sentem remorso. Eles estão estabelecidos para a destruição da população do planeta. E isto foi descoberto. Então o alvo hoje é esse filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro e segundo escalão do seu governo. O presidente do Senado, Alcolumbre, o presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, o pleno do Supremo Tribunal Federal, Fachin, maoísta, filho de uma puta, terrorista, e Gilmar Mendes, outro filho de uma puta, terrorista, que ele está envolvido em todas essas projeções, conjuntamente com Alexandre de Moraes, com Carmen Lúcia, com Toffoli, com Dino, com Zanin, com todos que trabalharam através de querer obter benefícios que não tem como gastar, porque todo o capital deles foi confiscado. Não tem um puto, não tem um centavo. E nós vamos proceder já à captura e extração destes filhos da puta. No dia de hoje, policial militar, Exército, Marinha Aeronáutica, você, Polícia Federal, Polícia Civil, você, autarquias, procuradores de justiça, sindicatos do crime organizado da OAB, todos vocês estão todos já identificados. Anatel, todos os conglomerados estabelecidos à direção destes partidos políticos que só souberam roubar
e sobreviver através da matança. Não tem outra forma. O crime é gravíssimo. E chegamos a essa conclusão. Ou seja, as leis estabelecidas para uma nova geração global mundial. Então vocês não têm como sobreviver. E antes que seja estabelecida uma tentativa de sobrevida de vocês, nós vamos aniquilá-los. É guerra total. Entenderam? Estou sendo claro. Quem está falando aqui é o interventor pela segunda vez no Brasil e em 125 países que estabeleceram o Tribunal Penal Internacional, que estabeleceram através do Estatuto de Roma a vigilância dos funcionários públicos que efetivamente querem se perpetuar no poder administrativo e galgar posições ao custo da vida de inocentes, de povos livres submetidos à hambrura, ao extermínio de grandes envenenamentos globais. Vamos acabar com vocês imediatamente. Imediatamente. Não temos mais o que prolatar, não há diálogo, não há parolar. É guerra atômica nuclear. Estamos em guerra atômica nuclear. Brasil declarou guerra aos Estados Unidos da América. Guatemala declarou guerra. E todos os países narcotraficantes declararam guerra. Então agora é sumário. Não é uma posição filosófica ou de teocracias estabelecidos numa forma de governar. Não. O terror, a opressão, a existência daquele que não existe, Satanás, diabo filha da puta, Bafoné e a puta que o pariu, não existe mais. Não é existência. Eles estão querendo trazer a existência. Então nós estamos estabelecendo que isto acaba já. Não há intercessores. Há o abate, o confronto letal, a guerra atômica nuclear. Entenderam? Estamos entendidos? Então você, por favor, não se submeta, não faça coluios com esses filhos da puta, que eles dizem, eu vou te colocar numa posição boa, eu vou virar governador, eu vou virar prefeito. Não vai haver eleições. Não há possibilidade nenhuma, porque está tudo tomado, tudo contaminado. Onde todos os cargos foram vendidos. Você quer ser juiz? Você paga, eles te nomeiam juiz. Você quer ser do Ministério Público? Você paga, eles te nomeiam do Ministério Público. É assim que está posicionado o sistema. Então, nós vamos ativar o combate militar letal. Entendido? Estou sendo claro? Então você, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, generais filhas da puta que se venderam, esse amigo do Alexandre de Moraes de Clube, que o colocou em pleno sábado, e você, Mussi, seu babaca filho de uma puta, sai fora porque tu vai morrer. Entendeu, Mussi? Quem está falando aqui é o senhor Oscar. E você me conhece. Eu não estou aqui jogando bravata. Eu não pego aqui ninguém na covardia. Eu digo para vocês, a sua hora chegou. Temos autorização do abate de vocês. Entendeu? E vai ser processado imediatamente. Não tem para onde fugir, seus filhos da puta. Estamos entendidos? E todo aquele que quiser interferir na internet ou achar
que há possibilidade, vai morrer na tentativa. Vai ser exumado, abatido imediatamente. Entendeu? Então, não aconselho a vocês mexer nos transmissores de internet ou querer provocar panes. Vocês quiseram levantar as conexões subterrâneas no mar, nos oceanos? Nós temos satélites rodeando a Terra. A comunicação, ela é plena, constante, imutável. E estamos procedendo contra vocês. Ouviram, seus filhos da puta? Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, que graças aos brasileiros, que eles me aportam o que é dado ao seu coração e que me permitem estar sobrevivendo, já que nós estamos no combate. E eu sobrevivo da caridade, da doação de vocês para ter internet, ter telefone celular, sobrevida. Por favor, nos ajudem. Meu Pix é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 44734. Entendam, vocês todos foram identificados. Todos os prédios que estão utilizando hackers da Norte-Coreia, da Rússia, da China, estabelecidos no território do Brasil e 17 países, na Bolsa de Valores, na CVM, tudo monitorado, todos os bancos, todos os 275 bancos do narcotráfico, que otorgam empréstimo para 4 bancos estabelecidos no Brasil. Você do Banco Central, todos vocês, não há preceitos de leis, o crime que vocês praticaram não lhes dá outorga de autorização ao roubo, ao delipêndio, à hambrura, ao golpe estabelecido perante leis que são verdadeiros atos de extermínio da população. Então eu quero dizer a vocês, agindo eu, quem impedirá? Escuta, seus filhos da puta. Não tem como sobreviver. Ou vocês se entregam, imediatamente abdicam, e não quer peitar, e não vem com lorota de que você quer fazer as pazes, quer andar dentro da lei, porque você é ladrão, filho da puta, e todos que estão com você praticam todos estes crimes. Então nós vamos pegar vocês. Ouviu, você defunto, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Moacir, filho da puta, Janja, piranha, filha da puta. Entendeu? Vocês todos estão já predestinados ao saco. São 45 bilhões de sacos que vocês compraram. Vão ter serventia. Tá ouvindo, filha da puta? Porque essa matança já vai começar. Entendeu? E antes que eu me esqueça, todos vocês cínicos que ficam vendendo ao Todo-Poderoso Deus, que ficam inventando posições e que vocês são ladrões,
filhos da puta. Todos vocês foram sentenciados. E não tem misericórdia. Antes que eu me esqueça... O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que a Polícia Federal envie ao Supremo todos os depoimentos, perícias e demais atos da investigação sobre as fraudes no INSS. Mendonça também passou a exigir que qualquer troca de policiais da equipe responsável pelo caso seja informada antes ao gabinete dele, além de relatórios periódicos sobre o andamento das apurações. A decisão foi tomada depois de mudanças na equipe da PF responsável pelo caso, incluindo a troca de delegados, de um perito e do local de trabalho dos investigadores. O caso também foi transferido para outro setor da corporação, o que levou à saída do delegado que coordenava as investigações. Na semana passada, a Polícia Federal concluiu o primeiro inquérito da operação sem desconto, com 48 indiciados ligados à Conafer. Entre os nomes estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, que está foragido, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS, o deputado Euclides Peterson e o ex-presidente do INSS, José Carlos Oliveira. Essa etapa da investigação trata apenas dos descontos relacionados à Conafer. Ludmila Lins Grilo, muito boa noite, seja bem-vinda conosco, Ludmila. Esse é um assunto que a gente já tocou em outras oportunidades, Lud, nos bastidores. O que nos chega aí de informação é que o ministro André Mendonça teria ficado bastante incomodado com essas recentes mudanças, né, feitas aí pela cúpula da Polícia Federal, justamente nessa equipe que toca a investigação. Por exemplo, um dos delegados que coordenava, que estava à frente da investigação do INSS e que foi afastado. Muitas vezes, quando você troca, né, a pessoa que estava ali liderando a frente de uma investigação tão complexa como essa do INSS, você tem que, às vezes, voltar várias casas para trás, atrás das investigações, enfim, acaba causando certo desconforto e incômodo. Por isso, o ministro André Mendonça disse que agora quer ser notificado de todas as eventuais mudanças aí em relação à Polícia Federal. Boa noite. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, Fabi. Boa noite, Augusto. Boa noite a toda a audiência da Oeste Sem Filtro. Bom, o juiz de direito, quando ele pega ali um caso como esse, ele tem que ficar atento para todo tipo de manipulação, especialmente o André Mendonça, que no momento ele é o juiz mais importante do Brasil. Ele é o juiz que tem nas mãos um caso que pode vir a levar no futuro para a cadeia, inclusive seus colegas. Ele está com isso nas mãos, ele sabe que isso é problemático, ele sabe que todos esses casos, envolvendo o Daniel Vorcaro, especialmente o caso Master, pode levar para a cadeia colegas dele futuramente. Então, tudo ali exige cuidado máximo. Essa atitude de controlar, de microgerenciar tudo o que acontece nesse processo não é uma atitude corriqueira nas varas criminais normais pelo Brasil. Entretanto, considerando a magnitude do que ele tem nas mãos, o problema que já se verificou durante todo esse tempo, vamos lembrar que o próprio Toffoli, não tem muito tempo, ele ainda estava, né, ali de forma cara de pau, tocando os processos que envolviam o caso Master, sem se dar por suspeito, ele teve que sair ali meio que quase que na marra desse caso, mas até bem pouco tempo o Toffoli, ele tinha inclusive determinado os nomes dos peritos que atuariam nos processos. Isso foi algo absolutamente anormal, isso não acontece. O juiz de direito não tem essa ingerência, não que não possa fazer, mas não é algo corriqueiro. Geralmente o juiz determina que seja feita uma perícia, que os policiais tomem alguma providência no processo, e lá dentro da polícia vai ter um departamento, vai ter um setor, e o delegado responsável vai fazer as seguintes atribuições das tarefas. Olha, você vai fazer essa perícia aqui, você vai cumprir esse mandado, você vai fazer isso. Não é o juiz que faz isso, quem faz isso é o delegado, de acordo com os funcionários que estão ali subordinados a ele. Então, esse microgerenciamento não é comum na justiça.
da forma como o Toffoli fez. Então, o que o André Mendonça está fazendo nesse momento, se a gente for botar em perspectiva e comparar com o que o Toffoli fez até bem pouco tempo, é um nada. Isso não deveria gerar escândalo, não deveria gerar nenhum tipo de desconforto. Quer dizer, eu não lembro, na época, que o Toffoli escolheu a dedo o nome dos peritos que ele queria, eu não lembro da PF ter ficado ruborizada, ter ficado constrangida por isso ter acontecido. Aí, quer dizer, agora o André Mendonça faz algo muito mais leve, muito mais tranquilo, e eles se sentem invadidos. Então, isso a gente tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha. Por quê? Então, talvez o André Mendonça tenha mexido aí num calinho, tenha, né, mexido num nervo que a PF não gostaria que mexesse. Então, aparentemente, ele vê um problema político no processo e está tentando microgerenciar ao máximo para tentar evitar qualquer tipo de desvio de finalidade por parte da polícia ou qualquer outro funcionário, qualquer outro servidor que atue no processo. Bosco fazendo jornada dupla, saiu do Jornal da Oeste, segunda edição, e agora nos brinda então com a sua presença em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Fabi, seja muito bem-vinda. A Ludmila lembrou bem, quando Dias Toffoli ainda era relator desse caso, ele chegou a indicar 4 peritos para trabalhar no caso, por exemplo, do Banco Master, né, que a gente está falando também sobre a questão do INSS. Mas no caso do Master, especificamente, o ministro Dias Toffoli indicou os 4 peritos e ainda decretou aquele sigilo absoluto, que ninguém podia saber o que estava acontecendo em relação àquele processo. Logo que o ministro André Mendonça, então, ficou à frente, passou a comandar, ser o relator desse processo, ele retira o sigilo absoluto e passa a dar um pouco mais de autonomia e independência aos agentes da Polícia Federal, que tiveram muito trabalho. Eram 8 aparelhos celulares, acho que 9 aparelhos celulares que foram apreendidos só de Daniel Vorcário, não é mesmo, Fabi? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Boa noite, Ludmila. Boa noite aos demais da bancada e também a todos aqui da audiência da Oeste Sem Filtro. Bom, o mundo está invertido, né? A gente tem aí, como você bem explicitou, recentemente uma operação do próprio Toffoli, determinando, além de tudo isso que você disse, Paula, que também ficasse no gabinete dele, né? Que é um total absurdo. Você ia cautelar provas dentro do gabinete, né? Muito conveniente, sabendo dos escândalos que vieram posteriormente, mas que ainda não foram investigados. A gente precisa fazer aqui colocar a mensuração do que é. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes determina ordens à Polícia Federal que, no meu entendimento, elas poderiam ser contestadas, já que a gente tem aí a deixa de que se tratariam de ordens ilegais, mas a gente não vê nem um recadinho passado como esse acabou sendo passado em relação ao Mendonça. Então, o Mendonça, ele está de olho ali, porque de fato ele tem que ficar. É sabido que a Polícia Federal do Lula não é essa polícia assim tão independente. Tem o caso vinculado ao INSS, que é outro caso que o Mendonça está cuidando, que pode chegar no Lulinha. Então, ele sabe disso tudo. Então, ele tem que aumentar esse controle, mas chegou na imprensa de uma forma muito rápida. Então, de fato, a Polícia Federal me parece aí que tem lado, e esse lado é justamente contrário ao que a própria instituição vai fazer. Eu acho que vai ficar um trabalho duplo, porque ela vai ter que dizer aí que realmente não gosta desse tipo de operação, desse tipo de controle, para ter uma independência que, infelizmente, neste Brasil atual de Lula nem é saudável, né? Acho que ela tem que ficar vinculada às normativas, ficar vinculada à lei, mas a gente já viu que o André Mendonça está incomodando. E o interessante é que, até o momento, André Mendonça está fazendo exatamente o que está na lei. Ele está sendo um garantista que Gilmar Mendes não consegue falar ao contrário, né? O Gilmar Mendes tentou equipará-lo às operações da Lava Jato, mas subiu o tom André Mendonça quando foi para defender, obviamente, o próprio trabalho, mas também, né, o que é certo, justo, moral e ético, e aí, por último, também legal. Então, vamos acompanhar, porque essa questão da Polícia Federal ficar incomodada diz mais sobre a própria ala da Polícia Federal do que sobre as atitudes do ministro André Mendonça. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, Fabi. Boa noite, Ludmila. Boa noite a você que nos acompanha. O ministro André Mendonça, pelo menos, continua pensando, né? Continua lembrando
que o escândalo do INSS só não foi o maior do ano porque entrou em cena o André Vorcaro com o seu Banco Master. Daniel Vorcaro com o seu Master. O caso do INSS confirma que no governo Lula, desde que o PT chegou ao poder, elegeu um presidente, ocorre no Brasil um enorme escândalo, é um caso de corrupção gigantesco por ano, um por ano. Seria o maior do ano, repito, se não viesse o escândalo do Master. Pois bem, não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. O Supremo impediu que era a CPMI, né? Não era a CPI só. Que o Congresso ouvisse o depoimento do Lulinha. Também não conseguiu ouvir o irmão do Lula. A família Lula está envolvida até o pescoço nisso. Se os ministros do Supremo, que apoiam o governo, que dividem o poder com o presidente Lula, não ficam estarrecidos com o assalto sofrido pelos aposentados, isso aí deixa claro que eles são cínicos demais para continuarem onde estão. Queria só aproveitar e fazer uma pergunta, Augusto, que você até tinha levantado. A quem cabe essa troca, por exemplo, de integrantes da Polícia Federal, que às vezes estão lotados no gabinete do ministro do Supremo? Eu vou jogar essa pergunta para a Ludmila, porque eu até ouvi uma crítica, Ludmila, que caberia à Procuradoria-Geral da República, a PGR, esse controle externo da Polícia Federal e não ao Poder Judiciário. Por isso, essa crítica também ao ministro André Mendonça, que tentaria ali controlar, né, a questão dos agentes da Polícia Federal no caso do INSS. Posso completar? Por favor. Se eu quisesse ser ladrão, o meu sonho seria ter como superintendente da Polícia Federal o Andrei Rodrigues e ser investigado aí pelo Supremo. Lembrando que o André Rodrigues é o diretor-geral da Polícia Federal. Os ladrões não têm queixas a fazer. Os grandes ladrões não têm nenhuma queixa a fazer envolvendo o ministro do Supremo e o comando da Polícia Federal. É isso. Diga lá, Ludi. Então, eu concordo. Por isso que eles querem manter a todo custo o foro privilegiado. Assim, eu não veria, num primeiro momento, nenhuma vantagem em você ter foro privilegiado, porque a partir do momento em que você tem que necessariamente ser julgado pelo STF, você perde a possibilidade de várias instâncias recursais. Então, se a gente olhar assim friamente, o foro privilegiado deveria ser algo ruim, porque você não vai ter muita chance de recurso. Mas mesmo assim, esses caras fazem questão de ficar mantendo o foro privilegiado. Ninguém quer ser julgado pelo juiz de primeira instância, o juiz concursado lá da comarquinha do interior. Ninguém quer. É aquele juiz que, bom, em regra, ele não tem nada a dever a ninguém, ele entrou por concurso, ele não tem relações políticas ou não deveria ter. Ninguém quer ser julgado pelo juiz do interior. Eles querem ser julgados pelo STF. Então, aí tem coisa. Mas quanto à pergunta da Paula, de fato, o Ministério Público, ele exerce o controle externo da atividade policial. Se é uma atividade mesmo, é uma função conferida ao Ministério Público. Agora, se tem algum policial adido ao gabinete de algum ministro, aliás, o Lula estava querendo mexer nisso, né? Querendo trazer de volta os policiais para os seus respectivos cargos, mas aí acabou resolvendo mantê-los nos gabinetes dos ministros, aqueles que têm policiais adidos. O Fábio Chor parece que está no gabinete do Moraes desde sempre, pelo menos eu não soube dele ter sido exonerado dessa função. Então existem esses policiais que estão deslocados da função. Então, nesse caso ali, o chefe imediato seria o ministro. Agora, aqueles que não estão sob a chefia imediata do ministro, estão na corporação mesmo, aí a chefia imediata seria o
o delegado ou quem, se tiver alguma coisa para ser apurada ali, aí o controle externo é feito pelo Ministério Público realmente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que a Polícia Federal envie imediatamente ao STF todos os depoimentos, perícias e demais atos da investigação sobre as fraudes no INSS. Mendonça também passou a exigir que qualquer troca de policiais da equipe responsável pelo caso seja informada antes ao gabinete dele, além de relatórios periódicos sobre o andamento das apurações. A decisão foi tomada depois de mudanças na equipe da PF responsável pelo caso, incluindo a troca de delegados, de um perito e do local de trabalho dos investigadores. O caso também foi transferido para outro setor da corporação, o que levou à saída do delegado que coordenava as investigações. Marcelo Sono, na semana passada, a Polícia Federal concluiu o primeiro inquérito, são 2, não é? O primeiro inquérito da Operação Sem Desconto, com 48 indiciados ligados à Conafer. Entre os nomes estão o ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, que está foragido, inclusive, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, o deputado Euclides Petersen e o ex-presidente do INSS, José Carlos Oliveira. Esta etapa da investigação trata apenas dos descontos relacionados à Conafer. Eu vou focar bem na ação que fez o ministro André Mendonça. Qual é a importância do que ele fez? O argumento ou a ação determinada pela Polícia Federal no momento em que trocou a equipe foi de uma sutileza estratégica evidente. Eles primeiro falaram que deveria trocar a sessão, deveria trocar o local em que deveria ser feito, não o local físico, mas a instância na qual deveria ter sido feita as investigações, porque isso justificaria a mudança da equipe. É importante nós termos isso em mente por uma razão simples. Quando você observa o que fica jogado diante de todos nós, eles estavam trabalhando estrategicamente para montar uma equipe que poderia anular os atos do André Mendonça ou impedir que ele pudesse fazer uma condução adequada, não que ele estivesse conduzindo a investigação propriamente dita, mas que ele estivesse simplesmente sendo brifado, recebendo os elementos necessários para que ele pudesse fazer qualquer tipo de condução ou qualquer tipo de conclusão acerca dos elementos que estariam sendo apresentados. Essa foi a jogada que um determinado grupo dentro da Polícia Federal fez. Eles mudaram os elementos para não permitir que o André Mendonça se envolvesse diretamente ou para não permitir que ele chegasse a conclusões. Sono, você está fazendo uma afirmação muito categórica, é uma afirmação categoricamente lógica. Não posso dizer que, além da lógica, há elementos concretos. Mas o André Mendonça pode, o diretor da Polícia Federal pode. Basta que haja transparência acerca dessa mudança que foi realizada. E o que me causa espécie, me deixa extremamente angustiado, é a indignação seletiva. Porque alguns agentes, segundo foi divulgado na mídia, ficaram indignados pelo simples fato de que o André Mendonça estava abusando e fazendo ingerência dentro da Polícia Federal e o único que poderia fazer a solicitação que ele estava fazendo ali era a PGR. Vocês estão brincando comigo. Vocês estão brincando dizendo que o Brasil foi perfeito e que outros ministros do STF se conduziram de forma que não fosse abusiva. E o André Mendonça não está sendo abusivo. Ele está apenas dizendo, eu quero todas as informações para saber o que vocês estão colocando aí. Porque quem conduz todo esse processo sou eu. Eu sou o relator, eu sou o indivíduo que está dizendo o que serve ou o que não serve. E aí eles ficaram indignados. Por que não ficaram indignados com aqueles atos que foram cometidos por Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes? E esclareço aqui, quando eu falo Sua Excelência, é porque eu não quero intimidade. E eu estou tratando eles como eles gostam de ser tratados, exatamente para evitar problemas. Mas aí é que está o problema, a questão. Essa indignação seletiva me causa extrema angústia. Por que não ficaram indignados quando o Gilmar Mendes tomou decisões inadequadas? Por que não ficam indignados com as ordens inadequadas ou solicitações do Flávio Dino? Por que vão ficar indignados esses pequenos segmento de agente da polícia, com que o André Mendonça está solicitando, que é apenas uma coisa justa, correta, para que ele não cometa erros e ele seja informado de uma forma adequada. Aí é que está o problema. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a Polícia Federal a abrir um inquérito para investigar o financiamento do filme Dark Horse, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A decisão permite apurar a destinação de cerca de 61 milhões de reais repassados pelo fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro. A investigação vai analisar se houve irregularidades nos repasses que teriam sido solicitados pelo senador Flávio Bolsonaro para custear a produção do filme. Na mesma decisão, Mendonça arquivou o pedido de investigação apresentado pelo deputado Lindbergh Farias, acompanhando o parecer da Procuradoria-Geral da República. O pedido citava as conversas sobre o financiamento do filme, os valores envolvidos e a atuação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Guta Pini. Segundo informações também da revista Piauí, no parecer da PGR, constam também como investigados o deputado federal Eduardo Bolsonaro, Mário Frias, o próprio Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel e os donos daquele fundo que estaria envolvido também nesses repasses. Então, nesse momento, o Flávio Bolsonaro e esses outros personagens passam a ser formalmente investigados pela Polícia Federal, e o que vai se apurar é se esse repasse do dinheiro, de alguma forma, configura os crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e coisa do tipo. Até o momento, não se identificou nenhuma contrapartida do senador Flávio Bolsonaro, ou desses deputados, ex-deputado no caso do Eduardo Bolsonaro, a Daniel Vorcaro por conta desse financiamento do filme. Mas isso é um fato que também, isso é algo que também será investigado. Então, nesse momento, a investigação está muito no início, mas a gente pode esperar que nos próximos capítulos pode acontecer aí quebras de sigilo, porque a partir do momento que você é investigado, isso aí você tem justificativa para essa busca, para essa quebra de sigilo. Então, isso ainda não aconteceu, até porque você precisa ali de dados mais concretos, então essa investigação em relação à contrapartida deve avançar, e se eles encontrarem alguma coisa, eu acredito que lá na frente possam pedir essa quebra de sigilo, mas está tudo muito inicial. Agora, um ponto que talvez pudesse ter impedido essa abertura de investigação, talvez se o senador Flávio Bolsonaro já tivesse apresentado aquela prestação de contas em relação a esse dinheiro, em que foi aplicado, como foram esses pagamentos, mas como isso também não aconteceu, isso não foi tornado público, talvez também tenha sido um dos motivadores para que essa investigação fosse oficialmente aberta em relação a ele. Então, a gente vai acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas é mais uma... pessoal, o Cássio Nunes, presidente do TSE, resolveu passar por cima do etílico e disse assim, sabe aqueles dois brothers que o Trump mandou, o Laranjado mandou aqui pro Brasil no dia de ontem? O Lula com o Itamaraty disseram que não era para eles entrarem porque eles iam avacalhar com as urnas. Mas eu quero que dia 17 estou convidando esses diplomatas para o dia 17 de agosto, eles estarem aqui. Serão bem-vindos e nós iremos mostrar nossa incrível tecnologia tupiniquim de urna de voto. Nem tão tupiniquim assim. Mas o que é mais engraçado é que o Lula sequer foi consultado. Na verdade, ele está completamente contrariado nessa história. O TSE, acompanhe na tela, convida diplomatas americanos para explicar o funcionamento da urna eletrônica. Mas, é claro, vamos dar aula para os americanos de como as urnas Pilili funcionam. Sente aqui, meu nobre amigo do primeiro mundo. Sentou? Pronto, você que faz o foguete da ré, você que está acostumado com carros que dirigem só, que saem da linha de fabricação sozinhos para a garagem. Você que está acostumado a ter sua conta de energia paga, coletada por um veículo que passa na sua rua sem medidor, sem nada. Você que está em outro mundo, conheça. Aqui está a urna, ela tem esses números. Você digita um número, outro número e outro número e outro número e aparece uma foto. Nessa foto está o provável criminoso que você vai votar. E nesse momento, meu amigo, você aperta o verde se quiser confirmar e o vermelho para cancelar. E ela fará um som único, pilili. Então, seu voto está confirmado. Assim a gente tem o resultado imediatamente. Tá bom. Tu vai me tirar o diplomata dos Estados Unidos da América, das Europa, tudo que é lugar da Baixa da Égua, para chegar no Brasil,
pato esfrega na cara dele uma perema dessa, mostrar um computador, parece aquele Pense Bem, aquela bosta que a gente tinha quando era moleque, criança, bota aquele negócio lá. Não, aí você aperta aqui o número do seu candidato, 1, 2, ai, nossa, caramba, que tecnologia. Vou levar pra NASA, me dá 2 dessa, me dá mais uma pra botar na internet dos Estados Unidos, porque é inviolável. Fiquei imaginando o americano quando ouve esse negócio de, nossa, é inviolável. Nem o Pentágono, papai. Mas nós temos um porquê, eu já converso com vocês para explicar o porquê que o Cássio Nunes está tomando essa ação, essa atitude. O Lula, por outro lado, tá ali, enlouquecido, dizendo que vai descer-lhe o cacete, descer-lhe a porrada em quem quer que venha se meter nas eleições brasileiras. Claro, faz todo sentido. O Lula diz que aquele indivíduo que vier de fora querer assuntar a transparência das urnas, a auditoria das urnas, o código-fonte das urnas, o mecanismo de funcionamento de fato das urnas e averiguar para ver se tem prova de fraude nas urnas. Esse cara só quer uma coisa. Segundo o Lula, ele quer acabar com a democracia do país e ele não vai admitir um negócio desse. Em nome da democracia, ele não permitirá a fiscalização. Mas, rapaz, como é que pode um cachaceiro desse? Mas aí é claro e natural que você se pergunte: e por que o TSE se preocupou em fazer isso? Eu já te conto. Mas antes, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me responde. O que é que você acha dessa atitude do Cássio Nunes de chamar e passar por cima dos diplomatas, do Alcotri, para poder chamar esses diplomatas americanos aqui para o Brasil para verificarem as urnas? Me conta, me fala, me diz. Faça sua contribuição através do Pix doemaurofagundes@gmail.com. Eu fico muito grato com a sua contribuição, com a sua colaboração, ainda mais nesse momento que é mês de férias, a gente precisa muito da sua ajuda, tá certo? Faça a contribuição, meu muito obrigado. Agora, se liga no movimento, parceiro, porque nós vamos começar a entender um pouquinho mais sobre o porquê que Cássio Nunes está agindo dessa maneira. Então ele marcou para o dia 17 de agosto, vai mostrar para o pessoal como é que funciona e deixa de funcionar. Esta tal desta urna, um negócio tão simples, rapaz. Porém, não foi aventado, é que na verdade a negativa impedir os diplomatas americanos de entrarem no Brasil gerou uma repercussão mundial. Do Washington Post a Reuters, todo mundo ficou sabendo. E é claro, quem está presidindo o TSE é o Cássio Nunes. Sobra no dele. Sentindo a pressão internacional das considerações das matérias, de plano ele botou o Lula de lado e falou: rapaz, tu é doido, é bicho? Tu é louco, é? Vai beber cachaça, tu é rapaz. Bom, chama de volta aí. Dia 17 eu quero a gringalhada toda aqui. Mas, ministro, vai fazer o quê? Você vai mostrar como é que funciona a urna? Eles vão achar graça, parece minigame. Eu não quero saber, meu irmão. Tu acha que eu vou pegar magnífico no meu rabo, rapaz? Mas, ministro, o senhor disse... O senhor não... os baús de volta às urnas. As pessoas estão dizendo que o senhor tinha que dizer que não confia. Bem, se o Cássio Nunes disser imediatamente que ele não confia, que tem dúvidas relevantes sobre os baús de voto, sobre as urnas, automaticamente o que acontece? Ele vai ficar impedido de conduzir o processo eleitoral do Brasil. E adivinha só, bebê? Assumiu Flávio Dino como substituto e o permanente fica como o André Mendonça subindo para a presidência. Ou seja, a gente perde um voto importantíssimo, que é o que vai ditar para onde o negócio vai andar. Então não dá para fazer isso. Porém, creio eu que o Cássio Nunes está armando assim não vou dizer que estratégia, mas um caminho muito curioso, onde ele diz que, veja se tem sentido um negócio desse, a urna é patrimônio nacional. Cássio Nunes está muito distante de ser estúpido, ser burro animal desse jeito. Patrimônio nacional, urna. A urna não é exclusividade nossa. Ela tem tudo que é canto aí. Tinha Estados Unidos, não sei aonde, Azerbaijão. Um bando de canto tem essas urnas, rapaz. Que conversa de patrimônio nacional? Opa, mas me parece então. E outra coisa, a Positivo ganhou a eleição. Ganhou a eleição, mas todas as peças que ela usa para poder fazer a urna são da China. Praticamente tudo. Tela de LCD, memória, chip, não sei o que, tudo. Ou seja, não tem sentido nenhum. Agora, se o Cássio Nunes está consolidando essa imagem, que é um grande indivíduo que simplesmente avaliza o processo, o sistema, as urnas, tudo no Brasil. Se ele vier a se decepcionar no futuro por alguma coisa que ele venha descobrir ou que descubram para ele, será que ele vai ter mais ou menos credibilidade para apontar isso?
Pensou um pouco? Bom, eu fico por aqui. Um beijo no coração, volto logo mais tarde. Fica com Deus. Deixe seu like, deixe seu comentário. Ativa o sininho, desativa e ativa todas as notificações. É necessário que você volte a receber. Tá certo, pessoal? A notificação. E lembra de fazer a sua contribuição através do Pix doimaurofagundes@gmail.com. Pessoal, vocês ajudam tanto. Pode ser 10 centavos. Vai ajudar. Beijo no coração, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau. Você vive num país onde a cidade mais famosa de todas foi fundada na ponta de uma espada, e o homem que a fundou morreu com uma flecha cravada no rosto, e o nome dele virou só nome de bairro, Estácio de Sá. Isto é, Heróis Esquecidos do Brasil, século XVI. O Brasil mal tinha começado a existir como colônia, e a Baía da Guanabara, onde hoje fica o Rio de Janeiro, não era de Portugal, estava nas mãos dos franceses. Eles tinham montado ali uma colônia, a França Antártica, e se aliado a tribos locais para defender aquela terra. Para Portugal, aquilo era uma ameaça enorme, um rival europeu plantado bem no meio da colônia. Era preciso expulsar os franceses. E a missão caiu nas mãos de um jovem capitão português, sobrinho do governador-geral do Brasil, Mendes Sá. O nome dele era Estácio de Sá. Estácio chegou a Guanabara com poucos homens, e no dia 1º de março de 1565, entre dois morros, ele fez algo histórico. Fundou uma cidade, uma base fortificada, para dali combater o inimigo, e deu a ela o nome do rei de Portugal e de um santo guerreiro, São Sebastião do Rio de Janeiro. Sim, o Rio de Janeiro nasceu como um quartel, um ponto de guerra, e foi guerra mesmo. Por quase 2 anos, Estácio segurou aquela posição, cercado, atacado, resistindo a franceses e indígenas, sem nunca largar o pedaço de terra onde tinha fincado a cidade, até que em janeiro de 1567 chegaram reforços, e veio a batalha decisiva. As forças de Estácio de Sá atacaram as posições inimigas e finalmente quebraram a resistência. Os franceses foram derrotados. O Rio de Janeiro estava garantido, mas a vitória cobrou um preço altíssimo. No meio do combate, uma flecha atingiu Estácio de Sá, em pleno rosto. O ferimento era grave, infeccionou e foi piorando dia após dia. Cerca de um mês depois, no dia 20 de fevereiro de 1567, Estácio de Sá morreu. Ele tinha fundado uma das maiores cidades do mundo e não viveu para vê-la crescer. Hoje, milhões de pessoas vivem no Rio de Janeiro. Veem o nome de Estácio por aí, num bairro, numa rua. Mas quantas sabem que aquele nome é de um homem que fundou a cidade e morreu por ela, com uma flecha no rosto? A gente herdou a cidade, mas esqueceu o fundador. Aqui, a gente lembra. Se essa história te deu orgulho, faça 3 coisas. Curta este vídeo, siga a página para essas histórias não se perderem e compartilhe no WhatsApp com quem ama o Brasil. E me conta aqui embaixo que outras histórias da fundação do Brasil o povo nunca aprendeu na escola. Comenta, porque enquanto a gente lembrar, eles nunca morrem de verdade. A gente separou aqui para você um trecho de um momento em que uma emissora de televisão japonesa alerta brasileiros para se protegerem diante da possibilidade de um tsunami. Vamos ver. Província de Hyogo emitiu uma alerta de aviso de tsunami. Por favor, fuja o mais rápido possível para salvar a sua vida. Fuja para um lugar mais alto possível. Meus amigos, o dragão está se devorando por dentro. Xi Jinping não está apenas governando a China, ele está executando uma purga sangrenta digna dos piores pesadelos do século XXI para consolidar um poder que não conhece limites e nem sucessão. O que estamos vendo em Pequim é o renascimento de Stalin em pleno 2026. Em apenas 6 meses, 3 membros do alto escalão do Partido Comunista Chinês, além dos ministros da Defesa e Relações Exteriores, desapareceram. 1 milhão de funcionários foram disciplinados sob a exigência de lealdade total e cega.
Xi Jinping revogou toda e qualquer trava institucional contra a tirania e reviveu o culto à personalidade de Mao, forçando seus subordinados a sessões humilhantes de autocrítica. Agora preste atenção no nível da loucura. Enquanto a China se torna uma ditadura absoluta, isolada de especialistas e ignorando sinais de colapso econômico, o Brasil quer emitir títulos públicos em moeda chinesa. Você consegue entender a gravidade disso? O governo brasileiro quer atrelar nossa economia a uma ditadura que persegue, aniquila qualquer voz dissidente e trata a liberdade como uma doença a ser curada. Vamos emitir dívida pública a uma ditadura que acaba de dar um golpe em si mesma. É o fim da lógica, meus amigos. O Ocidente diz defender a liberdade, mas o Brasil flerta com um sistema que está construindo o maior aparato de monitoramento e controle da história humana. Xi Jinping é o novo Stalin do século XXI e a China é uma panela de pressão prestes a explodir. Em vez de nos protegermos desse desastre, estamos nos vendendo para ele. A autodestruição interna da China é apenas o começo e quem se aliar ao dragão agora será arrastado junto quando a purga final chegar. Agora, blinde a sua mente. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Quero aproveitar a oportunidade para realizar um convite para todos os meus amigos e amigas patriotas para visitar a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapin. E logo, quando visitar, vocês poderão observar que no topo tem o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapin. Descendo, vocês também poderão, certo, observar que existem vários links de produtos do Mercado Livre e do Shopee, bem como um curso de mestre de obras da Udemy. Hoje, dia 26 de julho do ano de 2026. Até a próxima edição!